O melanoma é sempre agressivo e como que diagnostica ele? Esse é o Unicap Talks, um podcast que conecta você com os melhores especialistas da área de saúde. Hoje eu estou com o Dr. Daniel, de novo. Sempre nós, né, Daniel? Como sempre, né? Sempre Só nós, né? Só nós é que somos cirurgiões nessa clínica. Não! A gente trouxe o Gustavo, né? Mas os outros eu acho que são um pouco mais tímidos. Não, o Rafa é muito tímido. Temos que trazer o Rafael. É o príncipe. Sabe que já teve, a gente falou isso no podcast, teve gente marcando Que consulta. marcou porque queria com o Rafael. Consultar com o príncipe, Tá certo. exatamente. Se você quiser consultar com o príncipe, ó. Se você quiser consultar com o príncipe, você pode fazer isso de qualquer lugar do Brasil por telemedicina. A gente tem o Unicap Next Care, que é um hub de especialidades, onde você pode marcar uma consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço, com o endocrinologista, de qualquer lugar do Brasil, por telemedicina, especialistas que a gente seleciona a dedo, né, Daniel? Que tem a chancela da A Unicap. chancela da Unicap. Mas a gente vai falar hoje sobre melanoma. A gente desvirtuou lá os 10 minutos, já vai virar 15 minutos com o cirurgião. A gente vai falar sobre melanoma. E nada melhor do que o Daniel, que é quem faz toda a parte de câncer de pele, junto com a Camila aqui na clínica, né? E sabe muito de melanoma, para falar sobre isso. Daniel, a primeira pergunta é: melanoma é sempre agressivo? E como que faz para diagnosticar, como que desconfia de um melanoma? Clay, tu mesmo sabe, na pele tem vários tipos de câncer. O melanoma é dos mais agressivos, mas se ele é perigoso ou não, depende. Então depende de uma série de fatores, mas principalmente o principal fator é a espessura do tumor. Não tanto a extensão dele para os lados. Então ele pode até ser grande, mas se ele for fino, se ele for pouco espesso, superficial, ele é menos agressivo. Agora, o melanoma, mesmo que pequeno, se for muito profundo, muito grosso, ele torna-se mais agressivo. Então, inicialmente, como é que é feito o diagnóstico? Tem várias formas, normalmente é o dermatologista que é o primeiro profissional a avaliar isso. Tem que levar em consideração história pessoal, se a pessoa já teve melanoma ou não, história familiar de parentes muito próximos, pais, filhos, irmãos, é importante essa história de melanoma, o sol que a pessoa pegou a vida inteira, e principalmente aquelas pessoas que têm muitos sinais, que é chamado síndrome do névoa atípico. Então, qualquer mudança de sinal, ou no formato dele, na assimetria, ou nas bordas que ficam mais irregulares, ou na cor, ou um aumento, então qualquer mudança tem que ser avaliada pelo dermatologista. O dermatologista faz um exame chamado dermatoscopia. Não precisa necessariamente ser uma pinta nova que apareceu. Pode ser uma que você já tinha que mudou de cara. Exatamente. A maior parte são pintas novas que aparecem, mas é muito comum ter mudança de uma lesão, de um névoa que a pessoa já tinha, tem uma mudança e daí a pessoa nota isso ou algum familiar nota. Tem um caso clássico, numas Olimpíadas, não sei se tu lembra, que tinha um nadador da Austrália que apareceu na televisão, apareceu uma lesão e algumas pessoas ligaram para organização lá falando: olha, esse paciente, esse nadador parece ter um melanoma, e realmente era um melanoma diagnosticado pela TV. Então isso é muito interessante. Você vê como a lesão, claro, e é um caso extremo, provavelmente era uma lesão maior, né? Mas assim, como a lesão, ela chama a atenção, né? Mas é um caso, sim, com certeza foi uma exceção, assim, né? Mas é um caso muito clássico esse, né? Então, assim, essas mudanças têm que chamar a atenção do paciente, ou o paciente já tem que fazer um acompanhamento regular. Por exemplo, tem uma história familiar muito importante, tem que fazer um mapeamento corporal digital anualmente ou a cada 2 anos para avaliar isso. Aí tem uma lesão suspeita, o dermatologista vai fazer a dermatoscopia, que é um aparelho que parece uma lupa, parece ser bem simples, mas tem muita tecnologia envolvida nisso, que aumenta normalmente 10 vezes e meio o aspecto da lesão,
e dá para ver uma série de características que fazem suspeitar. E se tem a suspeita, o que precisa fazer é uma biópsia. E como é que é essa biópsia? A biópsia é fundamental. Então, assim, existe o ideal, existe algumas vezes o que é possível fazer. O que é o ideal nessa biópsia inicial? É retirar toda a lesão. Então, se for possível, retira a lesão com uma margem mínima ou sem margem, mas de preferência a lesão inteira que possa ser avaliada na sua totalidade. Então, é retirada a lesão, são dados os pontos ali de acordo com a necessidade, e isso tem que ser mandado para um patologista, de preferência um dermatopatologista, porque essas lesões, que se chamam lesões melanocíticas, elas são difíceis de ser avaliadas, então tem que ter uma experiência muito grande nisso. O patologista vai identificar se realmente tem melanoma e vai dar uma série de características no seu laudo que são características muito importantes para guiar o próximo passo do tratamento. Então ele vai dizer, claro, o tamanho, mas principalmente a espessura do tumor, que é o índice de Breslow, que se chama, e algumas outras características, o número de mitose, se tem ulceração. Então tem essa série de características que já são padronizadas. Então todo laudo de melanoma tem que ter essas características que são muito importantes. Com base nessas informações, aí sim se planeja o tratamento propriamente dito. Então isso basicamente é de acordo com a espessura do tumor. Se for um tumor muito superficial, que se chama carcinoma, melanoma in situ, que só pega aquela camada mais superficial da pele, precisa fazer um tratamento que é uma ampliação de margem de meio centímetro. Se for um pouquinho mais espesso, às vezes 1 centímetro. E se for bem mais espesso, às vezes 2 centímetros de ampliação. Fazer 2 centímetros de ampliação num tronco, num braço, numa perna, é tranquilo. Fazer 2 centímetros de ampliação numa pálpebra, por exemplo, é outra coisa. Muitas vezes é impossível. Mas sempre, todo tratamento de melanoma precisa dessa biópsia inicial e dessa ampliação de margem. E ele pode espalhar, que é uma pergunta que as pessoas sempre têm, né? O melanoma pode ir para outros órgãos? Pode. Existem duas formas de metástase de se espalhar, ou pela via linfática, que é a mais comum, ou pela via hematogênica, pelo sangue, que daí pode ir para órgãos distantes. Então, por exemplo, o melanoma no braço, o mais comum é dar metástase para axila. O melanoma na perna, para a virilha. O melanoma na região da cabeça e pescoço, muitas vezes para o pescoço ou para a região da parótida. Então, esse risco também é avaliado naquela biópsia inicial que foi feita, e com base nessa biópsia, no momento da ampliação de margem, a gente tem que avaliar a necessidade de fazer um segundo procedimento concomitante a essa ampliação, que é chamado de biópsia de linfonodo sentinela. E o que é isso? É a biópsia da primeira estação de drenagem do sistema linfático. Então é isso, no braço, normalmente a primeira estação de drenagem, o primeiro linfonodo que recebe essa metástase está na axila. Na região da cabeça e pescoço, normalmente no pescoço ou na parótida. Então existe um procedimento que se faz, que é a injeção de uma substância radioativa um dia anterior, ou às vezes no mesmo dia pela manhã, em torno daquela cicatriz da biópsia. O paciente faz isso numa clínica de medicina nuclear e imediatamente já faz um exame chamado linfocintigrafia, que é um mapeamento do corpo todo, que vai captar onde que foi parar aquela substância radioativa que foi injetada na cicatriz da biópsia. Isso quer dizer que o trajeto que essa substância radioativa faz é o trajeto que a metástase faria. Então, na hora da cirurgia, no momento da ampliação, também se coloca um corante azul, que também faz o mesmo caminho, e a gente, com a ajuda do corante e dessa substância radioativa, a gente tem que abrir no local e encontrar esse linfonodo. Esse linfonodo é retirado, essa íngua, né? E é mandado para um patologista que faz uma avaliação
muito detalhada, cortes muito finos, para saber se nesse linfonodo tem metástase ou não e quanto de metástase que tem dentro desse linfonodo. Isso é uma informação muito importante para saber se tem que fazer algum tratamento além do cirúrgico, por exemplo, com terapia-alvo ou imunoterapia. Então, de forma geral, o diagnóstico é feito pelo dermatologista, é feita a biópsia, essa biópsia vai guiar quanto que a gente tem que ampliar e se tem que fazer a biópsia de linfonodo sentinela, que também vai guiar o terceiro passo, essa necessidade de um tratamento adicional. É complexo, sim, né? Isso a gente tem que explicar sempre para o paciente, porque muitas vezes o paciente fala, pô, tem que fazer mais uma coisa. Nunca é um único tratamento que vai resolver tudo. Exatamente, então isso que a gente tem que explicar, ao contrário, por exemplo, de um carcinoma, um câncer de pele não melanoma, que uma cirurgia única já resolve. Sim. Então, o melanoma é diferente, tem essas particularidades, mas assim, hoje em dia a gente pega muitos melanomas iniciais, então, sim, chance de curas excelentes e cada vez está aumentando isso. E mesmo, a gente teve um podcast ali com a Aline e com a Mari, mesmo os casos avançados, a gente tem hoje tratamentos que respondem exatamente, muito bem, né? Então, que há 10 anos atrás o paciente estava condenado, hoje em dia, chance de cura muito boa com essas medicações novas. Show de bola, muito obrigado. É isso, 10 minutos com o cirurgião. Aí eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque tem esse conteúdo sempre. Né? Compartilha aqui, dá o like, ajuda a dar uma impulsionada aí. E até a próxima dos 10 minutos com o cirurgião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.